A publicação é um passo super importante na vida de qualquer pesquisadora e pesquisador. Vai exigir que você escolha revistas, só que é importante que essa escolha não seja feita de forma aleatória. E nesse vídeo de hoje eu vou dar muitas dicas, que eram as dicas que eu queria ter escutado quando eu estava lá no mestrado, no doutorado, e teve muita coisa que eu demorei para aprender. Então, assiste esse vídeo até o final. Não esquece de acompanhar o canal, curtir e compartilhar esse vídeo, principalmente se ele te ajudou bastante. Então, vamos lá. Na vida, é importante você saber onde você quer chegar. E a sua carreira, você pelo menos deveria também refletir sobre isso. Pensar onde você quer chegar, né? Tem no livro da Alice no País das Maravilhas, tem um trechinho do livro que o gato pergunta para ela: Alice, para onde você quer ir? Ela diz que ela não sabe. E, na verdade, ela está perguntando para o gato qual é o caminho que ela deve seguir, aí ele fala: onde você quer chegar? Ela fala: não sei. Então ele fala: então qualquer caminho serve. Então a gente às vezes vai agindo e deixa as coisas só acontecerem, né? E você não pensa onde você quer chegar. Então, assim como na vida você se planeja, por exemplo, para juntar dinheiro para comprar uma casa, para ter filhos, para, enfim, morar em outro país, você também deveria pensar isso na sua carreira. E a publicação, ela é uma formalização da sua pesquisa e você vai compartilhar isso com o mundo. E é super importante você refletir qual é a maneira que você quer compartilhar, onde você quer compartilhar. Então, a primeira pergunta que eu te faço para você refletir é: qual é o objetivo da sua publicação? O que você quer fazer com esse artigo? Você precisa dessa publicação para entrar no mestrado, no doutorado? Se sim, então você precisa ter uma lista de programas que você pretende entrar e você precisa ver quais são as exigências do programa. Então, imagina que você... vou dar alguns exemplos até da minha área de pesquisa, né? Então, imagina que eu tenho publicações sobre fisioaquática, mas eu vou fazer um doutorado num programa sobre comportamento motor. Será que esse artigo de fisioaquática dá para usar para eu entrar no programa? Na verdade, eu consegui fazer isso. Eu tinha um artigo de fisioaquática e era sobre avaliação, e eu entrei no meu programa de doutorado lá na Escola de Educação Física da USP justamente com esse artigo. Mas aí permitiu, e como ele estava escrito e tal, eles aceitaram. Veja bem, tem outras exigências. Alguns programas vão exigir que para você, por exemplo, entrar no doutorado, você precisa ter o nome do seu futuro orientador, orientadora no artigo. Então, isso você precisa se preparar. Então, não adianta só chegar lá no programa e falar: olha, eu quero fazer. Não, tem série de requisitos. Então, às vezes, você precisa entrar num grupo de pesquisa, começar a publicar junto com aquele orientador e tal. Talvez você pode fazer um estudo teórico, uma revisão, e aí depois você usa esse estudo, por exemplo, para entrar no programa de doutorado, né? Por exemplo. Tem algumas exigências em relação ao fator de impacto da revista, então tudo isso vocês precisam checar, e aí vocês vão lá nas exigências, né, do programa, veja isso, ainda mais se for um programa, sei lá, em outro país, então aí vocês também precisam ter esse cuidado até para, por exemplo, conseguir até bolsa, né, então por isso não use a publicação, se você tem um trabalho aí pronto para publicar, você tem dados e foi uma coisa muito bem feita, pense exatamente na hora de escolher a revista, como você vai escrever esse artigo, qual é a revista que você vai escolher, né, para você, por exemplo, entrar num programa de mestrado ou doutorado. Você não quer ir fazer um programa de mestrado ou doutorado, você fez uma especialização e você fez um trabalho super bacana, ou depois que você terminou a graduação, e você quer publicar isso. Isso é uma forma, por exemplo,
eu vou trabalhar com fisioterapia pélvica e eu fiz uma revisão sistemática muito bem feita lá no meu curso de especialização, eu quero publicar isso, porque eu acho que isso vai de encontro com o que eu estou fazendo na minha prática clínica, vai ser legal, porque, né, dá mais visibilidade para mim como profissional, então eu quero fazer uma publicação. Então, pensar em revistas que, por exemplo, será que não vale a pena ser uma revista nacional, uma revista internacional? Lembrando que a maior parte hoje das revistas tem uma tendência mesmo em escrever no inglês e no português, mas tem algumas outras que são muito interessantes, por exemplo, que elas têm já feito uma divulgação científica mais informal. Então, várias revistas têm canal no YouTube, por exemplo. Isso é legal porque vai te dar muito mais visibilidade. Então, percebe que você tem que pensar estrategicamente. Então, se você tem uma revista que às vezes ela é muito boa e você não tem esse foco de entrar na pós-graduação, mas você quer trazer mais essa visibilidade para a sua prática clínica, então às vezes você pode pensar nessa revista que tem esse canal no YouTube, por exemplo, porque o fator de impacto às vezes para você não tem tanta importância. E tem uma outra questão também que é super importante, por exemplo, se você quer fazer concurso, né? Então aí é lógico, você vai buscar por revistas que têm o maior fator de impacto, alguns concursos ou até algumas bolsas, né, de fomento têm exigido apenas os artigos que têm, por exemplo, JCR. Então, tudo isso você precisa pensar, vale a pena gastar aí um tempão, sei lá, umas 2 semanas refletindo sobre qual é a revista que melhor se encaixa nesse artigo aí que você preparou, né? E aí lembrar outra coisa que normalmente dá muito problema na publicação é, antes de começar a escrever o artigo, sentar com todo mundo que está envolvido no trabalho e entender qual vai ser a posição dos autores, lembrando que o primeiro autor, então, normalmente é aquela pessoa que teve, né, é a pesquisadora principal, então a pessoa que mais se dedicou ao trabalho, à escrita do artigo e tal. O segundo autor, autora, é a pessoa que mais contribuiu, e aí vem um monte de gente lá no meio, e o último seria o pesquisador sênior, né? Então seria essa pessoa, por exemplo, que te orientou e aí entra lá como último autor. De forma geral, é desta forma, tá? Então, orientadora fica lá em último, por exemplo, alunos vão ficar em primeiro. Tudo isso é importante conversar, fazer uma reunião com todo mundo que está envolvido no projeto, desde quem fez, por exemplo, teve gente que ajudou na coleta, teve gente que fez análise de dados e tal, todo mundo isso vai entrar no estudo, e aí vocês têm que fazer uma reunião e falar assim, olha, vamos fazer dessa forma, tá? Todo mundo de acordo? Beleza, porque isso pode gerar muita confusão, então fica essa dica para vocês não terem grandes problemas depois, sabe? E outra coisa, todo mundo precisa ler o artigo, porque vai ser o nome lá, então, obviamente, antes de qualquer submissão, todo mundo precisa ler e estar tá de acordo com aquele material. Então, o que é importante? Vocês pensarem estrategicamente na escolha da revista, de acordo com seus objetivos, e aí vocês vão buscar por revistas que estão alinhadas com seus objetivos. Eu vou apresentar agora para vocês uma tabela minha, tá? Que eu faço, e eu já tenho ela já há muitos anos, eu aprendi a fazer essa tabela lá quando eu estava lá no mestrado, e, enfim, é uma ideia, e aqui nessa tabela eu vou apresentar todos os pontos que são necessários vocês coletarem para tomar essa decisão. A partir do momento que você decidiu, né, então você vai ter lá uma lista, sei lá, de 10 revistas. Você pode, eu recomendo, acho que essa é uma prática muito boa, você faz um e-mail para formalizar, olha, nós temos o plano A, que é a tal revista, o plano B, que é a tal revista, o plano C, tal revista, todo mundo aqui vai ser autor, vocês estão de acordo? Então vamos seguir nesse plano. Ok, beleza. Então aí você começa a escrita do seu artigo, tá bom? Então vamos agora olhar para a tabela. Então, essa daqui é a tabela.
Vocês vão ver que tem várias abas, né? Então, são várias coisas que eu fui pesquisando ao longo dos anos. E eu estou sempre atualizando, então talvez não conte com as informações dessa tabela, provavelmente já está desatualizada. E toda vez que, por exemplo, vou escrever um artigo de fisioaquática, então eu vou lá e volto nessa minha tabela, tem alguns artigos aqui interessantes. Então, uma das primeiras coisas que vocês precisam pensar é: vocês vão publicar numa revista nacional ou internacional? Veja bem, a revista, quanto maior o fator de impacto, maior vai ser as exigências, então, ou seja, melhor é o inglês que vai ser exigido, que normalmente, eu vou falar inglês, porque normalmente é quase a maior parte, né, assim, de forma bastante substancial, é publicado tudo em inglês, então fica essa recomendação aqui para vocês primeiro decidir, tá, vai ser numa revista nacional ou internacional? Então, às vezes, se você quer fazer um trabalho sobre o Brasil e ele é específico para a população brasileira, talvez você pode pensar numa revista nacional, né? Mas temos as revistas nacionais, por exemplo, a Brazilian Journal of Physical Therapy, ela só vai publicar em inglês. Se o meu estudo é, sei lá, é um estudo sobre o SUS e ele é muito voltado para alguma coisa no Brasil, sei lá, eu fiz uma escala que é para usar no Brasil, para um contexto brasileiro e tal. Então, será que vale a pena você publicar numa revista internacional? Às vezes vale a pena uma revista nacional. Então, tudo isso você precisa ponderar, tá? Eu decidi que eu vou publicar numa revista internacional, então eu vou escrever em inglês. A gente não é nativo, então é muito provável que uma coisa ou outra passe. Então, você tem várias soluções. Ajudar pessoas para ser revisores do inglês, que são pessoas fluentes, isso é uma estratégia. Você pode incluir nativos, se, por exemplo, você tem uma parceria e essa pessoa vem contribuir no estudo, por exemplo, para ajudar nessa revisão do texto e, obviamente, fazer as contribuições. E outra coisa que você também pode fazer é pagar alguém para fazer essa revisão do inglês. Também é algo, se você tem verba, ótimo. Com dinheiro as coisas funcionam muito bem também. E aí outra coisa que você precisa decidir é que a gente tem a Qualis, né, que é a classificação da CAPES, mas isso mudou, né, esse ano, então essa daqui não considere essa Qualis aqui, porque está super antiga, isso vai mudar. Então, outra coisa que, por exemplo, muitas revistas nacionais pequenas não têm a JCR e algumas agências de fomento, como eu falei anteriormente, têm exigido artigos com JCR. Tanto é, se vocês olharem lá na plataforma Lattes, que tem o nosso currículo, eles estão colocando, já tem escrito lá JCR, e aí tem ali, por exemplo, quantas vezes teve citação do seu estudo, por exemplo. E a minha orientadora de mestrado dizia uma coisa, que além de publicar, o mais importante era você ser citado. Então, não adianta nada você ter um artigo e você tá lá publicando, sei lá, você tem 50 artigos publicados e ninguém te cita, ou seja, talvez pensando na comunidade científica, seu estudo não tem impacto nenhum. Então é importante que isso também o seu estudo traga contribua com alguma coisa com a área, né? E é lógico que tem coisas que não tem como a gente competir. Eu sou pesquisadora de fisioaquática, eu pesquiso sobre desenvolvimento motor, eu pesquiso sobre doenças raras. Doenças raras e fisioaquática, gente, é uma área muito pequena, né? E ainda mais intervenção de fisioaquático, doença rara. Então, de fato, eu não vou ter milhões de citações também. Então, a gente também tem que pensar num perfil e lembrar que, por exemplo, existe também um perfil de revista para você publicar, que aí entra, acho que, no nosso outro assunto aqui. Eu vou pular um pouco na planilha, vocês vão ver que eu vou falar sobre normas e a questão de tipos de publicação. Então, por exemplo, quando a gente fala de doença rara, é muito comum ter estudos de caso ou relatos de caso. Muitas revistas, como vocês podem ver aqui, ó, na minha listinha, elas não aceitam estudo de caso. Então, não adianta nada eu querer publicar nessa
arquivos de medicina física e reabilitação ou a de neuropsiquiatria, porque ele não aceita, então faz parte do escopo da revista. Vocês precisam, aqui que é normas, né, e tal, vocês precisam entrar no escopo da revista e olhar, por exemplo, muitas revistas não vão publicar revisão narrativa, revisão de literatura, só vão aceitar revisões sistemáticas. Então, isso tudo precisa verificar no escopo da revista. Tá? Vamos supor que você quer publicar um artigo de fisioaquática e você está pensando, e é um estudo com crianças com paralisia cerebral. Eu fiz um ensaio clínico, olha que legal, de fisioaquática em crianças com paralisia cerebral. E olha só, quando eu entrei nos artigos que são publicados pela revista, eu vi que eles têm vários artigos de fisioaquática e de neuro. Então, isso significa que aumenta bastante a chance de eu ser aceita para publicar nesse artigo. Então, vale sempre a pena vocês. Eu achei essa revista interessante e tal, então eu acho que eu vou publicar nessa. Vai entrar lá na minha listinha de revistas interessantes, de possibilidades. Aí eu vou entrar nos artigos que foram publicados pela revista e eu vou escrever lá paralisia cerebral fisioaquática. E uso vários descritores, e aí eu vou achar, mais ou menos, o que já foi publicado. E uma dica é, inclua alguns dos artigos dessa revista na sua introdução e na sua discussão, tá? Enfim, isso é uma dica importante, que você também aumenta as chances de você ser aceito lá naquela revista, afinal de contas você se deu o trabalho de entrar na revista, acompanhar o trabalho que eles estão fazendo e tal. Obviamente que tem que ser artigos bons, não é só porque eles colocam que você tem que usar, tá? Use se os artigos forem bons, tiver a relação com o seu escopo e tal. E gastar um tempo fazendo essa pesquisa para entender qual é o perfil dessa revista, se ela não aceita, se ela já aceita, por exemplo, estudo de fisioaquática e criança com paralisia cerebral. Ana, mas eu não achei nenhum artigo e eu achei que essa revista ela é muito boa. Devo tentar? Deve. O não você já tem, então tente. Se está dentro do escopo da revista, tente, tá? E o último assunto que também precisa ser considerado, né? Grana. Vocês podem olhar aqui, por exemplo, que esta revista, arquivos de medicina física e reabilitação, custa apenas $3.500. Pois é, a gente faz o estudo, a gente ganha bolsa e a bolsa é ruim, e quando ganha, a gente paga para ter acesso aos artigos, a gente não, né, porque quando a gente está num programa de pós-graduação, quem paga é a universidade, e ainda por cima você tem que pagar $3.500 para publicar numa revista que pra gente dá mais de R$15.000. Sem chance, né, gente? Então, precisa fazer, essa eu acho que é um dos nossos maiores problemas. A questão grana, a questão que a gente sabe que a maior parte das pessoas não vão ter acessos à verba, principalmente aqui no Brasil, para a gente conseguir publicar. Mas temos algumas poucas revistas não vão cobrar taxa de publicação, tem algumas outras que têm alguma estratégia que se chama embargo, ou seja, a sua revista não fica com acesso aberto durante, por exemplo, você publicou hoje, o seu artigo foi publicado hoje, então ele vai ficar 12 meses fechado, sem acesso, e aí depois você tem acesso depois de 1 ano. Tem algumas revistas que são até de 2 anos. É uma estratégia. E algumas não têm taxa. Aí é um pouco mais difícil e vocês vão ter que caçar isso e pensar. Eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas na pós-graduação e não tem como a gente ficar chateado, né? De você falar, poxa, eu
você trabalha tanto, 2, 3, 4, 5 anos fazendo um artigo e depois ser tão caro, porque pra gente é muito caro, né? Então, não é fácil, não vou mentir pra vocês, mas existem caminhos, e aí por isso que vale a pena vocês gastarem aí uns dias buscando um artigo. Se você acha que esse vídeo te ajudou, curte, comenta, compartilha, e deixa aqui nos comentários do que você gostaria de saber mais sobre como fazer pesquisa científica. E até o próximo vídeo.